infecciosa. A endocardite infecciosa é uma doença grave que pode rapidamente levar o paciente ao óbito. Os pontos que são importantes, com certeza, estão sempre nas questões. Eu faço questão de iniciar para você ter um foco na morbimortalidade, porque está evidenciado aqui na questão. A endocardite é uma doença grave. O diagnóstico e tratamento precoce são capazes de modificar a história natural da doença, então está relacionado com o prognóstico. Então, os critérios do que está na questão, então, é um ponto importante, os critérios maiores. Nessa questão aqui, você tem um prolapso de válvula mitral que está muito relacionado com endocardite, certo? Você tem também procedimento dentário, implante, enxerto ósseo. Então, tudo isso aqui vai contribuir para você entender um pouquinho melhor. Agora, nesse caso clínico aqui, você tem um caso de uma mulher portadora de doenças prévias, ó, tem diabetes, tem hipertensão, DRC, foi internada devido a infecção de ferida. Então, infecção de ferida, isso é importante. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui são relevantes para entender endocardite. Ó. Antibiótico terapia endovenosa, importante, são palavras-chave para entender a tal da endocardite, da endocardite infecciosa. Tem necessidade de ter intervenção devido à agudização da doença renal, olha. Se necessário, passagem de catéter de hemólise em veia jugular interna direita. Essa tal de veia jugular interna direita é importante, porque a veia jugular externa, interna aqui, no final das contas, elas vão sair daqui de cima, as duas, ó, e vão descer para o coração. Então, tudo que está relacionado ao coração está relacionado com endocardite infecciosa. Então, aqui está em quadro de torpor característico, né, da endocardite infecciosa. Febre, importante demais. Febre alta, então, já diz respeito a um tipo de endocardite. Existe a aguda e subaguda. Febre alta, será que é qual? Então, você vai ver isso. Foi notado novos sopros sistólicos, sopro em foco aórtico. Será que isso é importante? Para endocardite é muito importante. E pontos hemorrágicos na palma das mãos. Está relacionado a lesões características da endocardite, que é a de Osley, de Janeway. Então, tudo isso aí, esses pontos aqui que foram citados nas questões, nesse caso clínico, são importantes para entender endocardite. Agora, vamos montar a história. Aqui você tem o coração, você tem o endocárdio, miocárdio, endocárdio e epicárdio. Óbvio, né? Óbvio que o endocárdio aqui é a cereja do bolo, né? Então, tudo que está envolvendo aqui o endocárdio, nós vamos focar. Então, para entender um pouco mais essa doença, você precisa entender duas coisas básicas. Número 1, o sistema de funcionamento básico do coração. Número 2, por que ele afeta algumas partes de maneira mais específica, a tal da endocardite infecciosa. Então aqui você tem o endocárdio, né, que é a estrela, o protagonista. Então vamos lá. Qual a parte mais acometida? Você precisa entender o básico. Aqui você tem a aorta, veia cava superior, átrio direito, átrio esquerdo, veia pulmonar, você tem veia cava inferior, ventrículo direito e o músculo cardíaco e endocárdio aqui dentro. O endocárdio, ele vai acabar se inflamando. E por que ele vai acabar se inflamando? Essa parte mais interna. Vou te explicar. Mas olha só, o sangue ele pode vir aqui pela veia cava superior, pode vir pela veia cava inferior no átrio direito. Esse sangue vai entrar aqui para o ventrículo, né? Tem uma válvula aqui, que é a válvula tricúspide. Depois tem a válvula pulmonar, que é essa que está aqui. E aí vai para a artéria pulmonar. Então, existe uma série de válvulas, ó, válvula tricúspide, né? Válvula pulmonar, então do lado direito, né? Do lado esquerdo aqui, você tem a válvula mitral, do átrio para o ventrículo, do ventrículo para a aorta, você tem aqui a válvula aórtica, né? Que está escrito aqui, válvula aórtica, né?
Então você tem aqui as válvulas mais uma vez, impossível, né, você ter dúvida. Então, tem veia pulmonar aqui, tem artéria pulmonar, aorta, veia cava superior, veia cava inferior, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Você tem a válvula pulmonar que já foi dita, você tem aqui a válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula mitral. Então tudo isso aí é a anatomia básica do coração que precisa ser entendido. Agora quando você fala, por exemplo, da passagem do sangue, olha, o sangue entra por aqui, ó, da veia cava inferior e vai para o átrio direito. E o sangue também vem aqui, ó, da veia cava superior e vai para o átrio direito. Esse sangue, eu vou deixar ele de azul. Aqui, ó. Deixa ele de azul. Ele vai passar aqui pela válvula mitral, tricúspide, perdão, vai entrar no ventrículo. Entrou no ventrículo, ele vem aqui para a válvula pulmonar, vai para a artéria pulmonar e vai para os pulmões. Então vai aqui para os pulmões. Esse pulmão ficou diferente, né? Mas aqui é o pulmão. Chegou lá nos pulmões, ele vai ser oxigenado, certo? Certo. E esse sangue azul, eu vou colocar ele de vermelho agora, ele vem, ó, pelas veias pulmonares esquerdas do pulmão esquerdo, vem para as veias pulmonares direitas do pulmão direito, entra no átrio esquerdo, aqui ó, número 7, né? Passam para o ventrículo esquerdo, passa pela válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica e vai para a aorta e o sangue passa para todo o corpo. Então isso daqui é o básicozão. E a endocardite infecciosa, essa infecção lá do endocárdio, vai acometer principalmente, ó, esse daqui que está marcado já que são as cordas tendíneas, né? São as cordas tendíneas aqui, ó, vão ser acometidas e vai acometer também as válvulas, né? Eu chamo de válvula de tanto acostumar, mas vai acometer as válvulas, né? Que são a tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar. Aqui você tem uma imagem mais ou menos de como é que o que causa endocardite infecciosa, que você tem uma válvula, tá certo? Aqui você tem as cordas tendíneas. Então, a endocardite infecciosa vai trazer esse quadro aí característico. Mas você percebe que tem uma imagem meio estranha, né? Parece que, não sei, parece fungo ou sei lá, tá crescendo umas plantas aqui, não parece isso? Pois é. Qual é a história? Nossa, esse daqui não é aqui não. Qual é a história da endocardite infecciosa que tem uma taxa de mortalidade tão alta que chega a ser 20%, ou seja, a cada 100 pessoas, 20 pessoas vão morrer dessa doença. Cada 100 pessoas que têm endocardite infecciosa é muito alto. Qual é a história dela? Primeira coisa, no Brasil, ela tem um fator de risco que está relacionado mais à valvopatia reumática, né? Então, no estado brasileiro, ou seja, isso na Europa, na América do Norte, em alguns outros países latinos pode ser modificado, mas no Brasil especificamente, as patias reumáticas, ela que são, né, uma lesão crônica nas válvulas cardíacas, isso é importante falar, né? Frequentemente na mitral, que pode causar por resposta imune, até a febre reumática, até infecção por streptococcus. Nós vamos comentar sobre isso. Vão estar relacionados à endocardite infecciosa. E o streptococcus viridans é o principal agente, é o protagonista da endocardite infecciosa.
Então, entendido valvopatia reumática, que é a lesão crônica causada por febre alta, streptococcus, né? Entendeu isso? Então, vamos lá. Então, para a história da endocardite infecciosa. Então, primeira coisa que acontece, uma lesão no endotélio. Ah, não lembro que endotélio, aqui, ó. Então, tá lá, aconteceu uma lesão no endotélio no coração. Lesionou o endotélio. O que acontece? O corpo fala assim, lesionou, então eu preciso enviar plaquetas, fibrinas para estancar, para fibrosar resolver essa lesão. Acontece que esse depósito de fibrina e plaquetas no local lá da lesão endotelial vai criar uma tal de vegetação trombótica lá no coração. E essa vegetação trombótica é não bacteriana. Não tem bactéria ali, é só plaquetas, fibrinas, né, que vai fibrosar para formar aí, para resolver aquela lesão. Só que aí você tem a formação dessa vegetação e tudo bem, até aí tudo certo, aconteceu a lesão e está resolvido. Só que aí essa pessoa tem um pé diabético, como no caso clínico que nós acabamos de ler aqui, e nesse pé aqui, ó, cadê a parte do pé diabético? Tinha uma parte aqui do pé diabético. Infecção de ferida aqui, ó, pé diabético, né? Então o que acontece? Esse infecção de ferida no pé diabético facilita bactérias entrarem. E essas bactérias entrando acabam que entram na corrente sanguínea e se espalhando pelo sangue. Aí você tem um episódio de bacteremia. Então, número 1, lesão, formação de vegetação trombótica não bacteriana e você tem um episódio de bacteremia por algum motivo triste. E aí você tem essa bactéria passando pelo coração, né? E aí ela coloniza essa vegetação trombótica. E aí você tem a proliferação dessa vegetação bacteriana e ativação da atividade imunológica para resolver esse problema. Mas aquela vegetação não trombótica, ou aquela vegetação trombótica não bacteriana se torna uma vegetação trombótica bacteriana. E o corpo aí tenta resolver. Então, basicamente você tem uma condição aí predisponente, lesão endocárdica, você tem exposição da matriz proteica tissular, que está relacionada aí depois com uma inflamação que vai ter deposição de fibrinas e plaquetas que vai formar a vegetação trombótica não bacteriana, aqui. E aí, por fim, você tem uma bacteremia, que essas bactérias vão colonizar esse espaço verde, que é só mato, vai fazer crescer essa vegetação trombótica bacteriana, vai acontecer uma invasão tecidual e crescimento da vegetação. Como eu falei lá no início, nós temos duas formas da endocardite infecciosa. Uma que mata com força, em dias, até no máximo 6 semanas, e uma subaguda, que também é ruim, também é perigosa, mas pode durar meses no corpo dessa pessoa. A aguda está relacionada com a Staphylococcus aureus. Já a subaguda está relacionada com o Streptococcus viridans, Streptococcus bovis e Enterococcus spp. Aguda, mortalidade alta, subaguda, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis e Enterococcus sp. Na fase aguda, nós temos Staphylococcus aureus. Na fase subaguda, repito, Streptococcus viridans, bovis e Enterococcus spp. Agora, nas duas você tem febre, mas a febre na subaguda é leve e na aguda é elevada. Evolução. A evolução da aguda é em dias até 6 semanas, a evolução da subaguda é em semanas, mais que 6 semanas, e pode até alcançar alguns meses. O dano, falando sobre a virulência do micro-organismo, é alta da Staphylococcus aureus, então o estado geral desse paciente, o estado geral
bom passa rapidamente para o regular e depois para o ruim, bem rapidamente. Já a virulência do Streptococcus viridans, bovis e Enterococcus spp é menor, então ela acaba que muda sim o estado geral, mas não tão intensamente quanto a Staphylococcus aureus, e isso se justifica também por essa evolução lenta, né? Nós temos necessidade de intervenção cirúrgica rápida na aguda, certo? Danos externos e rápidos da válvula cardíaca, né? Você tem uma lesão que é invasiva, entra mesmo, começa a destruir, ulcerativa, começa a fazer úlceras e necrosante. Acontece necrose, vai morrer. Então isso justifica a intervenção, às vezes cirúrgica de emergência. Outro ponto que eu queria destacar aqui é os nódulos de Osler. No caso da subaguda, o paciente apresenta os nódulos de Osler. Já no caso da aguda, pode ou não ter os nódulos de Osler, diferente das manchas de Janeway. As manchas de Janeway, elas aparecem na fase aguda, mas elas não aparecem na fase subaguda, tá certo? Agora, na subaguda, certo? Apenas antibiótico-terapia vai resolver. Apenas antibiótico-terapia vai resolver na subaguda. E na aguda, devido à emergência e à rapidez, você vai acabar por talvez ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica. E aqui são pontos relacionados aí a fatores de riscos, né, da fase subaguda e da aguda da endocardite infecciosa. Então aqui você tem os nódulos de Osler, que são dolorosos, e as lesões de Janeway, que são indolores. Lembrando que as lesões de Janeway não estão na subaguda, somente na aguda. E os nódulos de Osler, que são dolorosos, podem estar na aguda, mas estão sempre, ou quase sempre, ou tendem a estar sempre na fase subaguda. Você tem aqui febre em 90% dos casos, então você viu que na aguda tem febre alta, na subaguda febre leve. Você tem aqui calafrios, sudorese, esplenomegalia, aumento aí do baço, anorexia, perda de peso. Tem gente que fala, eu quero isso para perder peso. E você tem fenômenos vasculares, fenômenos imunológicos. Lembrando que em dose esse quadro clínico pode ser um pouquinho diferente. Falando dos fenômenos hemorrágicos vasculares, você tem aqui, ó, petequias. Não sei o que é uma petequia aqui, ó. É isso aqui, ó, petequia. Você tem hemorragias conjuntivais, ó. Hemorragia conjuntival, aqui do olho. Você tem as lesões de Janeway, que a gente olhou aqui, ó. Lesões de Janeway, indolores, palma e planta dos pés, origem embólica, né? Você pode ter um AVC, acidente vascular cerebral, e você pode ter hemorragias em lascas nas unhas, aqui, ó. Hemorragias em lasca nas unhas. Então tudo isso são características do quadro clínico, geralmente do paciente com endocardite infecciosa. Quando a gente fala da parte sistêmica, da dificuldade do coração em bombear o sangue, você vai ter alguns problemas, né? Por exemplo, a câmara direita está relacionada com o pulmão, e você tem a câmara esquerda,
relacionado aí com o sistema nervoso central e extremidades, não é? Sangue para o corpo todo. Então, se a pessoa tem de repente uma apneia, o problema ali está na parte direita do coração. Se a pessoa está com um problema aí relacionado à tontura, vertigem, provavelmente é problema do lado esquerdo, né? Então você também tem as lesões imunológicas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Você tem a hemorragia retiniana, que é a mancha de Hoff, que está relacionada aí a lesões imunológicas, né? Então, ó, hemorragia retiniana. Você tem os nódulos de Osler, que são dolorosos, inflamatórios, que está relacionado aí com a deposição de imunos complexos, né? Nódulos de Osler dolorosos. Você tem aí fator reumatoide positivo, né? Você tem aí glomerulonefrite por imunocomplexo. Então, aqueles imunocomplexos ali reagindo, acaba causando aí uma glomerulonefrite, né? Então, é importante dizer também que as manchas de Hoff, que é essa daqui, retiniana, aqui os nódulos de Osler, doloroso, inflamatório, ó. Igualzinho aqui, ó. Não são patognomônicos dessa doença, os nódulos de Osler e as manchas de Hoff. Então essas características não são somente dessa doença que é endocardite infecciosa. Aqui eu quis trazer um pouquinho, mais uma vez, de uma visão um pouco mais geral, né, da entrada e saída de sangue. Então você tem um problema do lado direito, ó, vai para o pulmão, né? Então você vai ter um problema aí de respiração. Se tem um problema do lado esquerdo, vai para a aorta, então para todo o corpo, então você vai ter um problema geral. Então, quando eu tenho que pensar em endocardite infecciosa? Primeiro, tem febre? Tem. Tem febre? Tem febre. Então isso daqui já é um fator interessante. Mas tem febre e fenômenos vasculares ou imunológicos? Quais fenômenos vasculares? Isso aqui, ó. Você tem nódulos de Osler, imunológico, mancha de Hoff, nódulos de Osler, mancha de Hoff. Você tem hemorragia elástica, tem hemorragia conjuntival, petequias, lesões de Osler, com febre. Ah, então pode ser endocardite infecciosa, né? Tem sintomas ou sinais focais neurológicos? Pode ser o que? Um problema aí no lado esquerdo do coração, né? Já teve endocardite infecciosa? Daqui é um ponto importante. Uso de drogas, né? Sinais de insuficiência cardíaca, né? Você tem, por exemplo, sopro e regurgitação valvar. Então, a endocardite infecciosa vai induzir o indivíduo até sopro, né? Já teve intervenção associada à bacteremia, como lá no caso do caso clínico. Que você tem aqui, ó, antibioticoterapia endovenosa. Tem isso aí? Então pode ser endocardite infecciosa. Outro ponto aqui, abscessos periféricos, né? Será que tem abscessos periféricos? Tem prótese valvar, a gente vai ver que está muito relacionado ao dispositivo intracárdico, marca-passo, tal, CDI. Então, o que é sugestivo dessa doença? Novo sopro, apareceu febre, você percebeu, evento embólico de origem desconhecida, hematúria, glomerulonefrite, suspeita de infarto renal, né? Distúrbio de condução cardíaca de aparecimento recente, manifestações oculares de Hoff, Janeway, Osler, né?
Você tem aqui abscessos periféricos de origem indeterminada, né? Arritmias, insuficiência cardíaca de início recente, infiltrados pulmonares multifocais. Então tudo isso aí sugere, a endocardite infecciosa. Contexto. Então você tem aí uma sepse de causa indeterminada, né? Você tem material protético intracardíaco, endocardite prévia, doenças cardíacas de alto risco para endocardite. Você tem hemocultura positivas. Você tem intervenções diagnósticas ou terapêuticas recentes capazes de causar bacteremia. Então, tudo isso aí vai culminar para você achar que esse indivíduo tem endocardite infecciosa. Teve endocardite prévia? Poxa, esse sujeito aí já teve. Tem prótese no coração? Tem sepse? Eita, bacteremia? Tem doenças cardíacas de alto risco para endocardite? Fez hemocultura? Deu positiva para organismos típicos, né? Enterococcus spp, né? Streptococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, bovis. Então, presença de sopro é importante para o diagnóstico. Quando do lado esquerdo, sopro novo ou piora do sopro existente, diagnóstico, aqui é só diagnóstico agora. Presença de B3 em caso de insuficiência cardíaca. Os famosos nódulos de Osler, manchas de Janeway, alterações neurológicas e desconforto abdominal. Exames laboratoriais. Aparente anemia, queda da hemoglobina. Leucocitose com desvios, se for endocardite aguda. VHS, PCR aumentado, ou seja, mostrando que tem uma inflamação generalizada, porque você tem uma lesão ali você tem uma lesão no endotélio, depois começa a ter a bacteremia e aquela vegetação começa a se soltar, passar pelo corpo, e aí você começa a ter glomerulonefrite, hematúria microscópica, né? Proteinúria, cilindros hemáticos, bacteriúria, artrites com artralgia, né? Antes de iniciar antibioticoterapia, né? Você vai coletar hemoculturas, né? Bacteremia contínua, tá certo? Aqui você faz em 3 pares, aeróbio e anaeróbio. Você vai repetir diariamente até daqui é do diagnóstico, né? Então, isso aqui eu acho importante demais, ó. Você vai repetir diariamente a cultura até negativar, certo? Após 4 semanas, considerado o início do tratamento. Então, 3 pares ali de aeróbio e anaeróbio no que diz respeito à cultura da bactéria. Então, antes de iniciar também antibiótico terapia, você não tem necessidade de aguardar a febre para coletar, né, a hemocultura, e é isso. Aqui você tem o ecocardiograma transtorácico, que você consegue ver aqui a vegetação, e eu colocar mais imagens, eu coloquei mais um. Sem o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, tá, ventrículo direito, tarará, do coração. A tomografia é importante, você tem o PET, né, com emissão de próstata, você tem um exame histológico do tecido valvar, que você pega ali parte do tecido valvar, fragmentos embólicos, que é o padrão ouro, né? Aí você vai ter certeza. Então, é isso. Você pega ali uma partinha do tecido valvar e envia ali para o laboratório para fazer uma análise histopatológica. Aqui você tem uma imagem do PET, né? Que tem maior acurácia em pacientes com próteses, que são justamente aqueles em que o ecocardiograma tem maior dificuldade. Isso daqui foi um ponto interessante. E aí você tem a válvula, a captação focal aí da válvula aórtica
protética, ali na A. Na B você tem a imagem do PET sem a tomografia, né? E através aí do PET você consegue tentar identificar aí o baço e alguma querela relacionada que indique, né, uma endocardite infecciosa. Então você tem os germes típicos, Streptococcus viridans, bovis, você tem Staphylococcus aureus, né, Enterococcus spp. E aí tem novos organismos típicos também que estão relacionados com a endocardite infecciosa. Tem a pneumoniae, piógenes, tá certo? Show de bola. Agora vamos falar dos critérios de Duke, né, que são extremamente importantes, né? Então você tem os critérios maiores, né? Você tem os critérios menores, e aqui você tem algumas adaptações relacionadas aos critérios de Duke, né? E aqui você tem os critérios clínicos para o diagnóstico de endocardite infecciosa. Mas antes de falar dos critérios de Duke, eu queria que você desse uma olhada nesse diagrama. Endocardite infecciosa, você tem a suspeita clínica, tem cardiopatia persistente, febre mais sopro, sinais de embolização sistêmica. Então você tem uma suspeita. Você pode realizar o ecocardiograma transtorácico, a hemocultura, né, independente se já está dando febre ou não. E aí você vai realizando até negativar o exame. E aí você chega num diagnóstico de endocardite infecciosa pelos critérios de Duke. E agora eu quero... E aqui você tem um ecocardiograma transesofágico, tá? Na hemocultura você tem sorologia, reação em cadeia de polimerase, RNA, culturas especiais. Só que para chegar aqui, ó, a gente passa pelo Duke. E aqui, ó, Duke rejeitado, considerar diagnóstico alternativo. Então, se eu faço PET scan, tomografia, então o Duke está bem aqui, ó. O Duke é extremamente importante. Então, já que você entendeu a importância agora do Duke, eu vou voltar nos critérios de Duke. Então, quais são os critérios maiores? Hemocultura positiva para micro-organismos típicos de endocardite infecciosa. Então, vamos lá dizer 3 hemoculturas positivas para micro-organismos típicos, né? Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, tarará, tarará. Hemocultura positiva para germes que raramente causam infecção isolados em 3 ou mais hemoculturas. Então aqui, ó, mais de 3 hemoculturas com micro-organismos que também pode causar a endocardite infecciosa. Você tem os testes laboratoriais positivos, PCR, né? Vou focar só no PCR mesmo. Você tem a imagem positiva, evidência de envolvimento valvar em exame de imagem, ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, tomografia computadorizada, você tem o PET-CT também, certo? Você tem recogitação ao ecocardiograma, ou ecocardiograma, né? Mas eu não vou deixar isso aqui. Critério cirúrgico, né? Então, você vai no critério cirúrgico aqui, traz a evidência de endocardite infecciosa documentada na inspeção direta intraoperatória, né? Então, no caso, esse aqui você pode tirar uma partinha ali da válvula, né? Então, esses são os critérios maiores. Os critérios menores, né? Os critérios, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá bom. Nos critérios menores, você tem predisposição histórica prévia de endocardite. Então, predisposição, a história, né? Febre maior ou igual a 38 graus Celsius. Você tem um outro ponto aqui importante, lesões de Janeway, abscesso esplênico, né? Você tem glomerulonefrite, nódulo de Osler, fator reumatoide positivo. Todos os outros pontos são importantes, mas
Eu quero trazer esses aqui que foram mais citados. Você tem os fenômenos microbiológicos, evidência microbiológica, não satisfazendo critério maior ou sorologia positiva para organismos conhecidos por causar a endocardite infecciosa. Né? Então, os fenômenos microbiológicos, né, que não satisfazem os critérios maiores, ou seja, em vez de 3, em vez de ser 3 ou 2 hemoculturas positivas para micro-organismos típicos, por exemplo, tem uma hemocultura que vai dar um resultado positivo para um micro-organismo e as outras duas para típico e outras duas para micro-organismos que podem gerar endocardite infecciosa, mas não são micro-organismos típicos. Então, essa parte aí é que não satisfazem o critério maior, tá bom? Imagem, né? Então esse é o ponto aqui, ó. Não satisfazem o critério maior. Quando a gente fala de imagem, você tem a atividade metabólica anormal, certo? Detectada aí pelo PET, dentro de 3 meses após o implante da prótese valvar, tá certo? Então é 3 meses após o implante da prótese valvar. Eu acho isso aqui muito importante. Não. Da prótese valvar. Você tem um enxerto aórtico, né, eletrodo dispositivo intracardíaco, outro material proteico ali nesse indivíduo. Então esses são os critérios menores. Tem alguns critérios patológicos que são very importante, né? Então a gente tem os micro-organismos, nesse aqui, que são identificados no contexto de sinais clínicos de endocardite, né? Você tem uma vegetação, né? Você tem uma prótese valvar nesse indivíduo, então você tem um contexto que facilita eu entender que é uma endocardite infecciosa. O vídeo, essa aula ficou um pouquinho grande, queria que ficasse menor, mas vamos lá. Então, quando a gente tem endocardite aguda, subaguda ou crônica, você tem todo um cenário que facilite essa endocardite infecciosa. Então, você pode utilizar desses critérios aqui, mas eu queria focar mais nesses oficiais do Duque, tá bom? Mas se tem uma válvula implantada ali, você pode entender como uma predisposição ao contexto. Quando a gente fala dos critérios clínicos, é agora nisso aqui eu quero focar, para você chegar no diagnóstico, você precisa ter 2 critérios maiores preenchidos, ou um critério maior e 3 critérios menores, ou 5 critérios menores. Né? Então aí você vai ter uma endocardite infecciosa. Agora, se você tem um critério maior e um critério menor, ou 3 critérios menores, você tem uma endocardite provável. Agora, se você tem, se existe um diagnóstico diferencial alternativo que consiste, que explique os sinais e sintomas, então a endocardite vai ser descartada ou rejeitada, tá bom? Então, se você tem a ausência de recorrência, apesar da terapia antibiótica por menos de 4 dias, ausência de evidência patológica ou macroscópica de endocardite infecciosa em cirurgia ou autópsia com terapia antibiótica por menos de 4 dias, e não atende os critérios para endocardite possível. Então, não atende nenhum critério, você descarta a endocardite. Então, vamos focar nesses dois aqui. Esses outros critérios aqui fazem parte de compreender esses dois aqui. Bem, já falei um pouquinho sobre isso. Agora eu queria encaminhar para o final e falar sobre exames complementares. Né? Você tem o raio-x de tórax, né, angiografia cerebral, você tem o eletrocardiograma,
Você tem aí o fundo de olho para analisar as manchas de Hoffa. Você tem TC de crânio que avalia comprometimento neurológico por embolização, ou seja, se o sangue não está indo, você vai ter um problema ali, né? Se há um problema de envio de sangue, você vai ter um problema no sangue que está chegando ali no cérebro. Então, o TC de crânio ajuda a avaliar o comprometimento neurológico. O eletrocardiograma identifica ali bloqueios em caso de complicações. O fundo de olho avalia as manchas de Hoffa. O raio-x de tórax, né, analisa o acometimento das câmeras direitas, infiltrado pulmonar, para entender o que está acontecendo ali. E a angiografia cerebral é uma pesquisa de aneurismas e cóticos. Aqui você tem uma radiografia de torácica de um paciente com endocardite infecciosa, tá certo? Se você olhar a diferença da A e B, você consegue perceber que tem uma certa diferença, mas eu não vou me deter nisso. Mas tem uma aula de radiologia. Você tem o ecocardiograma transtorácico, que é muito utilizado também para identificar aí o lado esquerdo, direito e tal. E você tem também a tomografia computadorizada torácica, para identificar ali o tamanho, às vezes, do baço, tal, o que está acontecendo ali, com muita precisão. Chega na parte que todo mundo gosta, tratamento. O carro-chefe sempre será antibioticoterapia ou cirurgia no tratamento da infecção do endocárdio, a endocardite infecciosa, né? Então, geralmente se resolve em 5 a 7 dias após o início do tratamento. Eu estou falando de uma endocardite infecciosa com febre associada. Em casos de febres que duram mais de 7 dias, então avalia-se possíveis complicações como abscessos, que eu não coloquei imagem de abscessos aqui. Beleza. O tempo médio de terapia é de 4 a 6 semanas e inicia contagem após negativar a hemocultura. Então é isso. O tempo médio de terapia é de 4 a 6 semanas e a contagem ela vai se iniciar após a negativação da hemocultura, ou seja, não existe mais bacteremia que pode fazer com que essa endocardite infecciosa evolua. Óbvio. Então, tem uma forma que eu criei aqui para você lembrar de alguns tipos de medicação. Primeira coisa, todo mundo é gente, né? Todo mundo é gente. Então, gentamicina, tá aqui, ó, gente. Então, todo mundo é gente. Independente da bactéria, independente do tipo de endocardite, todo mundo é gente. Então, gentamicina, tá aí. Outra coisa que eu pensei é o seguinte: Vanco é militar com prótese. Já assisti esse filme aqui, ó? Homens de Honra, eu acho. E aí esse sujeito aí, ele é da Marinha, ele é um mergulhador profissional e ele quer mergulhar, voltar a mergulhar, e ele é proibido porque ele quebrou a perna e teve que usar prótese. E o nome dele aqui vai ser Vanco. E ele é um militar com prótese. E aí ele, o filme muito bonito, ele supera, né, todas as barreiras para poder continuar exercendo sua função. E o Vanco, ele é um militar com prótese. Então, se o Vanco é militar, ele marca passo, ele marcha, né, no exército. E ele tem prótese. Então, geralmente, o Vanco, ele escuta assim: marca passo, Vanco. Então é isso. Então, toda vez que existe um endocardite com prótese valvar, você vai usar a vancomicina.
Legal, né? Vancomicina. Porque vancomicina é um militar com prótese. Tem prótese, vancomicina. E também a rifampicina. Vancomicina, rifampicina. Show de bola. Na subaguda é penicilina G cristalina. Então o que acontece? Na aguda, olha esse raciocínio. Na aguda, você vai ter gente, né? Você vai ter oxacilina. Por que você vai ter gente e oxacilina? Porque a aguda, ó, presta atenção. Ela é uma água turva. Água suja. Então ela precisa de oxigênio. Oxigênio. Então ela é gente, todo mundo é gente. E como a aguda, a água é turva, ela precisa de oxigênio lá. Precisa de oxigênio, oxacilina, amoxacilina, oxacilina. Aguda para limpar a água. Ela é gente e oxacilina. Só que na subaguda, a água não é turva, não. Não precisa de oxigênio. Ela é gente, mas ela é cristalina. Cristalina aqui, ó. Cristalina. Isso tem a gentamicina. E tá aqui, ó, oxacilina na aguda, oxacilina. Só que não é uma água cristalina normal, não. Ela é uma penicilina G cristalina. Como assim? Na subaguda, como ela não precisa de oxacilina nem gentamicina, a subaguda, como ela é cristalina e já é gente, você já sabe que ela é gente, né? Ela tem pena da gente penicilina G cristalina. Por que ela tem pena da aguda? Porque, embora tenha gente aqui, ó, G, ela tem pena porque ela é cristalina. Penicilina cristalina. Se tem sentido, eu não sei, mas que funciona, funciona. Então, ó, agudo, ok, subagudo, ok, endocardite em prótese. Em prótese, vancomicina e gentamicina. Rifampicina. Rifampicina. Aí, rifampicina, você decora mesmo, não tem jeito não. Agora, na aguda ou sub com embolização séptica, Streptococcus aureus, Streptococcus, você vai ter gente, mas você vai ter também oxacilina, mais PC. Então, eu penso o seguinte, ó, aguda oxacilina e gentamicina, e são Staphylococcus aureus. Na subaguda, Streptococcus bovis, viridans ou Enterococcus spp. Você vai ter gente, só que você vai ter penicilina, gente, que a penicilina, ela tem pena da gente ali, ó, de cima, porque ela é cristalina, e lá é turvo, por isso precisa de oxacilina, que não precisa. Já que na aguda ou sub com embolização sepática, é Staphylococcus aureus ou Streptococcus. A água aqui também é turva, então tem oxacilina. Cristalina é só da válvula nativa e subaguda e válvula nativa. Então precisa de oxacilina, porque aqui é turvo também, é gente, mas tem um detalhe.
Esse aqui tem Staphylococcus aureus e Streptococcus. Tem 2 diferentes. Então, você diz que tem PC. P e C. Diferente. Tem 2 diferentes, P e C. Pronto, acabou. Aqui você tem também antibiótico de acordo com germes. Streptococcus viridans, penicilina, gentamicina. Nós vamos focar nesses aqui. Enterococcus, a agenta está aí também. Staphylococcus, vancomicina. Que no caso aqui da vancomicina você tem Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulases negativos. Então, Staphylococcus vancomicina, Hasek, Genta está aqui também. E tem marca-passo, vancomicina também. Você tem os casos cirúrgicos, né, que é insuficiência cardíaca, disfunção valvar grave, infecção não controlada, prevenção de embolismo, né? Então, quando tiver insuficiência cardíaca, infecção não controlada e prevenção de embolismo. Ou seja, número 1, disfunção valvar grave, ruptura de cordoalha tendínea, obstrução emergencial, cirurgia. Infecção não controlada. 2, abscesso, grande vegetação trombótica bacteriana, micro-organismo multiresistente ao fungo, febre persistente, hemoclura persistente positiva, não negativa. 3, a vegetação aórtica mitral maior que 10 milímetros após fenômeno embólico ou com grave estenose, causa sopro ou regurgitação. Tá certo? E, por fim, para finalizar aí, você tem a parte mais importante, que é a profilaxia. Né? A profilaxia é baixo custo, né? E o prognóstico também vai ser melhor. Claro, profilaxia, remediar sempre é melhor. Né? Então, na profilaxia, você vai cobrir os principais micro-organismos da endocardite infecciosa, em especial Streptococcus viridans, que está relacionado com os dentes, né? Então, a pessoa não escova bem os dentes, acontece uma pequena infecção bacteriana. Esse Streptococcus Streptococcus viridans pode descer do dente para o coração e causar endocardite infecciosa. Oi! Beleza, obrigado. Tá certo, fiquem com Deus. Então, quem precisa de profilaxia? Né? Portador de prótese valvar, portador de prótese valvar cardíaca, quem precisa de profilaxia? Portador de prótese valvar cardíaca, paciente que vai submeter a procedimento odontológicos, né? Material protético, valvopatia após raio-x cardíaco, cardiopatia congênita, cianogênica não corrigida, corrigida com lesão residual e pessoas que já tiveram endocardite infecciosa. Esse pessoal aí precisa de profilaxia. Aqui você tem situação de alto risco para desenvolver endocardia grávida, né, que é endocardia prévia. Né. Você tem material protético aí, ó, ao invés de endocardite, ou ao invés das válvulas nativas, né. Você também tem aí uma valvopatia após TX cardíaco, né? Cardiopatia congênita corrigida com material protético. Então, todo material protético vai fazer com que esse paciente tende a ter uma situação de alto risco para desenvolver endocardite grave. Então, cardiopatia congênita, cianogênica, não corrigida ou com lesão residual. E aí você tem cirurgias que são relacionadas aí a recomendadas em algumas situações. E aqui, ó,
nesse finalzinho aqui de profilaxia e tal, é importante citar a amoxicilina, né, que é utilizada quando vai ocorrer algum procedimento odontológico, né, pelos dentistas, para evitar, né, mesmo que não evolua para uma endocardite infecciosa, evitar a evolução para endocardite infecciosa. Suspeita clínica de endocardite infecciosa. Então, olha só que legal aqui esse quadro. Prótese valvar, cardiopatia congênita, catéteres, dispositivos intracardíacos, marca-passo, passado de endocardite infecciosa, quando você vai internar, 3 hemoculturas positivas, micro-organismos típicos, você solicitou exames aí e está característicos como endocardite infecciosa, né, o ecocardiograma, iniciar antibiótico, suspeita clínica de endocardite infecciosa importante, e aí você inicia o esquema antimicrobiano empírico. E aí você vai seguir, né, mais ou menos essa linha aqui de amoxicilina, e aí quando você tiver hemocultura você vai utilizar aí esse quadro aqui, né, basicamente. Outro ponto importante aqui sobre a profilaxia que a profilaxia antibiótica ela não é recomendada em alguns casos. Pacientes com doença cardíaca valvular, com alto risco de endocardite infecciosa para procedimentos não odontológicos, né? E aí, na ausência também de infecção ativa. Não, essa profilaxia antibiótica não é recomendada. Porém, na prática, o pessoal acaba utilizando mesmo assim. Então, finalizamos um pouquinho só desse tema que é a endocardite infecciosa. Ainda tem muita coisa interessante, mas por hora vai ser esse é o resumão aí geral.